Terceiro dia, devocional FBI Kids, Jesus, o Filho de Deus. Preparem o seguinte antes de começarmos: Bíblia, caderno, lápis. Versículo para memorizar. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Hora da história. Nasceu em Belém. Os cartomantes afirmam conhecer o futuro, mas geralmente erram em suas previsões. Quando os profetas de Deus falaram sobre coisas que aconteceriam, nunca erraram. Eles disseram as mensagens que Deus havia dado a eles. Algumas das profecias deles são sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus se cumpriu? Vamos ler Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 23. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Pense. O versículo 22 nos conta que tudo sobre o nascimento de Jesus aconteceu para se cumprir o que Deus tinha dito através do profeta. 4 profecias sobre o nascimento de Jesus. 1. Descendente de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 2 ao 3. Abraão foi o pai do povo de Israel e Jesus foi seu descendente. 2. Família de Davi. Salmos, capítulo 89, do versículo 3 ao 4. Deus prometeu a Davi que sua descendência reinaria para sempre. Jesus era da linhagem de Davi, e ele reina por toda a eternidade. 3. Nasceu de uma virgem. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Maria, mãe de Jesus, era virgem quando engravidou, pelo poder do Espírito Santo. 4. Nasceu em Belém. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Belém era uma vila pequena, a terra natal do rei Davi. Mas apesar de pequena, Belém recebeu o privilégio de ser lugar do nascimento do Salvador do mundo. Atividades. Pegue o seu caderninho e seu lápis, escreva essas 2 perguntas no seu caderno e depois responde. 1. Qual versículo do livro de Mateus 2 diz que Jesus nasceu em Belém? 2. Por que é importante que todas essas profecias sobre Jesus tenham se cumprido? É maravilhoso saber que Deus cumpre suas promessas. Ore. Agradeça a Deus por ter enviado o Senhor Jesus ao mundo, como disse que faria.